Cartas de Paulo aos Romanos. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Ele fala o seguinte para um judeu: nós, cristãos, somos livres da lei. Quando ele fala isso para um judeu que acredita que a lei vai colocá-lo no céu, perante o entendimento, por muitas vezes cego que ele tem, como um escriba, fariseu ou aquele que só vê a letra morta, ele vai olhar para Paulo e com certeza não é uma melhor conversação. Mas logo mais ele precisa falar a respeito disso, porque, querendo ou não, os judeus eles têm uma influência desde que o mundo é mundo em todos os locais. Os judeus, por sempre, foram um povo próspero. E o apóstolo Paulo, ele não é só um exemplo de judeu de forma prática. Nós temos muitos judeus pelo mundo inteiro em cargos importantes e de confiança, exatamente pela situação de princípios e conduta frente à Torá, que eles tanto levam por importância e regra de fé e vida para eles. Mas aqui o apóstolo chama para que eles observem que não tem como eles falarem que a lei vai salvá-los. E aí o assunto fica bem centrado. Ele fala assim: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, o nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito e não mais sobre a autoridade envelhecida da letra. Então aqui ele traz a relevância de como que existe essa liberdade, você sendo cristão e você não dependendo da concretização da lei ou segmento da lei. E aqui eu vou repetir para vocês: o apóstolo Paulo, ele meditava a palavra, ele era praticamente um fariseu, era quase um saduceu. Ele, por muitas vezes, ele tentou defender com todas as forças a Torá. E ele se sentia como total pessoa que estava fazendo a justiça de Deus na terra. Então, aquela passagem bíblica, aquela parte da Torá que falava, olha, não matai. Esse momento, por muitas vezes, pela palavra, ele perseguiu inocentes. Pela palavra, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Assim como muitas pessoas, quando vai pela letra morta, elas podem crucificar pessoas, dificultar pessoas a servirem a Deus e continuarem no caminho do Senhor e às vezes até desviar pessoas. Então ele vem explicando também a morte do homem velho e o nascer no Espírito, que é uma vida por meio do Espírito. Onde aqui ele está tentando explicar que a ação do Espírito Santo vai transformar essa pessoa. E o que é muito bonito, porque o Espírito ele dá a vida. Ele traz para esse crente um novo nascimento, um novo renovar da mente e frutos de santidade. E frutos de frutificação do reino. Então aqui se torna muito lindo, porque traz, querendo ou não, uma esperança aos filhos de Deus. E aos filhos de Deus, judeus e não judeus. Ou seja, toda a humanidade. Porque a promessa que foi feita para o pai Abraão, o pai da fé, todas as pessoas do mundo, ele seria pai. E no nosso Senhor Jesus Cristo se concretiza a vida. Ele é a verdade, o caminho é a vida. Então, certamente, se ele é a verdade, não existe uma palavra que esteja acima dele. Ele é o caminho. Existem vários caminhos. Existem vários cavaleiros, carros, ídolos, mas ele ainda é o único caminho. O único caminho que você tem a certeza de salvação, de vida, verdadeira liberdade. É como você ser um estrangeiro. Você não vai estar sempre aqui. E aí a gente fala, aí ele termina ali da certeza da salvação. Em outras linhas aí de entendimento, a forma com que o ser humano pode ser liberto dele mesmo e alcançar uma espiritualidade elevada, nós vemos enganos e mais enganos. Mas ainda nos dias de hoje nós temos muitos seguidores dessas pessoas, desses ídolos, e que infelizmente, pela falta de entendimento deles, eles foram líderes cegos e que acabaram dando mais cegueira para muitos outros, que passaram a seguir eles e entra ano e passa ano, ainda estão seguindo. Então, nós precisamos realmente saber o que é verdadeiramente a verdade, qual é o verdadeiro caminho e, principalmente, qual é a verdadeira vida disponível para nós. Essa vida que nós temos aqui, ele fala exatamente da certeza de salvação. Todo judeu tem certeza que quando acabar essa terra aqui, haverá o reino do Senhor. Mas todo cristão precisaria ter esse entendimento também. E a forma que nós vivemos aqui é exatamente o que nos move e que nos identifica como filhos de Deus. Porque se nós compreendemos que existe um outro reino e que esse reino é celestial e é eterno, que é do nosso Deus, e nós cremos nisso, nós estaremos buscando não por lei, mas por frutos do Espírito em obras boas para cuidar dos outros. E frequentemente nós estaremos fazendo isso repetidamente. Cidadãos do céu, cidadãos de uma nova terra, que lá a vida é eterna. Bem, um momento em que o apóstolo ele fica bem triste, que ele fala ali sobre os desígnios de Deus a respeito de Israel. Então, ele
apresenta uma tristeza nas palavras que nós vemos a partir do capítulo 9, que, sabe, embarganha de pensar. Mas eu vou ler um trecho aqui para vocês. Porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, e os patriarcas. Deles, descendente Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Olha o que ele fala aqui no versículo. Eu gostaria de dar a minha vida para que vocês recebessem a vida. Eu gostaria que vocês soubessem que não é isso que vocês acreditam. Não é a lei morta. A lei precisa acontecer no nosso coração por total força do Espírito Santo. A lei, ela não vai acontecer no nosso coração sem a justiça de Deus. E aí, logo mais, a liberdade soberana do proceder divino. Ele fala ali acerca do que aconteceu com a própria Sara, que foi o momento do nascimento do povo de Israel. Ele adentra falando sobre o que exatamente é o povo de Israel aos olhos de Deus. Então ele está ali trazendo toda a memória, tudo que realmente aconteceu entre os patriarcas. A falta de Israel. Então que diremos? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justificação, a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou? Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. E que Deus coloca? Pedras, para que eles possam tropeçar. Porque a dificuldade virá. Porque não terá como eles fazerem isso sozinhos, sem o agir do Espírito Santo, porque foi assim que Deus fundamentou. E quando Deus fundamenta algo, Ele fala para nós, por capítulos, por eras, mas para Ele, desde a fundação do mundo, o Filho já estava lá. Desde a fundação do mundo, já existe o novo reino. Então, para Ele só vai passando de forma parcelada. Se nós estivermos fazendo justiça de forma relevante, nunca aprendendo com a palavra, nunca buscando a intimidade com Deus, porque quando se busca a intimidade com Deus, essa pessoa ela não fica cega. Só que Deus cega o entendimento. Quando a pessoa se dá o orgulho de dizer que ela pode fazer algo por ela mesma sem que Deus possa fazer, Deus deixa essa pessoa, Deus abandona ela ao próprio entendimento dela. O evangelho vai sendo anunciado por toda parte, nós vemos ele citando, ele fala que a rejeição de Israel não é total. Aqui ele está querendo dizer assim, reservei para 7.000 homens que não dobrarão o joelho diante de Baal. E o que continua a acontecer no tempo presente, subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência, que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguirão. Quanto aos mais, foram obcecados. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Está lá em Deuteronômio 29:3. Davi também o diz, a mesa se lhes torna um laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista lhes obscureça para não verem. Dobrai-lhes o espinhaço sem cessar. Salmo 68:23. E aí fala sobre a incredulidade de Israel. Aqui ele já veio explicando sobre versículos que ele já sabia, que ele meditava a palavra, e quando, por meio do Espírito Santo, ele começou a ser esse embaixador e levar a palavra, isso começou cada vez a vivificar dentro dele. Então ele transbordou, né? Tendo a palavra, aquela palavra vivificou. Então tudo que ele fala é palavra de vida, tudo que ele fala é palavra de justiça, tudo que ele fala é palavra de bondade. Então, aqui ele está exatamente dizendo, vocês não estão crendo só porque vocês não estão crendo. Vocês não estão crendo porque Deus permitiu que assim acontecesse. Porque quando Deus fecha os ouvidos e fecha os olhos, porque ele vê que o coração da pessoa endureceu, quando ele vê que a pessoa está totalmente crente nela mesma, essa pessoa não precisa de Deus, ela já é crente nela. Então ela não precisa de salvação, ela pode se salvar sozinha. Então certamente ele está querendo dizer que a incredulidade ela é algo que muitas vezes não pode ser invertido, não pode ser convertido. Porque é Deus que permite, né, o fechamento dos olhos e o fechamento dos ouvidos. O próprio Paulo, ele teve essa situação. Ele quase testemunhou ele mesmo, porque ele foi aberto os olhos. Ele era cego espiritualmente. Então, Deus permitiu que os olhos dele estivessem fechados até aquele momento. Mas tudo na vida do apóstolo Paulo foi propósito, porque ele precisava passar por Roma, ele precisava se tornar um cidadão romano, ele precisava estar ali entre aquelas pessoas para que ele pudesse, de certa forma, ter uma situação até de própria segurança perante levar o evangelho. Porque se ele estivesse do lado oposto, ele já teria sido morto. E se ele não tivesse um entendimento romano, ali de uma situação de cidadão, de prestador de serviços, até mesmo funcionário do Estado romano, ele poderia ter sido atacado e morto imediatamente. Então isso, querendo ou não, cuidou do apóstolo. Cuidou da vida dele enquanto ele precisava levar o evangelho. Então aqui ele está falando exatamente dele. Eu também tinha essa cegueira. Deus não tinha me permitido ver ainda, mas eu passei a ver depois. Então, mas é porque Paulo também é um embaixador. Paulo também foi levantado. Após essa verdade chegou a ele, ele precisa levar isso para todas as outras pessoas. Is order! Rome!
Rome is